1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55 diz assim: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No meio militar existe uma expressão comumente usada, a saber, vitória sobre a morte. Essa expressão está associada à caveira que tem uma faca engravada nela. Essa caveira também, com a adaga encravada nela, está, de acordo com alguns historiadores, associado a um fato específico na Segunda Guerra Mundial, onde os ingleses, os britânicos, conseguiram adentrar uma fortaleza inexpugnável que havia sido tomada pelos nazistas. E quando por lá chegaram, viram crânios, caveiras espalhados por todos os lados, até que, de forma simbólica, um soldado britânico pegou uma adaga, sacou de uma adaga e a encravou em um crânio, simbolizando a vitória da vida sobre a morte. Veja se não é isso que aconteceu no alto do Gólgota, no também chamado Monte da Caveira, onde lá uma cruz foi encravada e Cristo verteu seu sangue, vencendo a morte ao bradar: está consumado. Nós vemos que, de fato, Jesus venceu a morte. Jesus sobrepujou, suplantou os poderes da morte. É por isso que o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jesus mergulhou a sua alma na morte, para matar a morte com a sua morte e levar o aguilhão da morte através da sua ressurreição. Há uma outra frase importante que diz o seguinte: a morte feriu a si própria, causando sua própria morte quando feriu a Cristo. De fato, Cristo venceu a morte. E nós podemos nos alegrar, regozijar nessa verdade, porque se ele venceu a morte, nós também venceremos. A verdade é que quando Cristo vence a morte, ele dá início a uma vitória que será completada no último dia, quando os nossos corpos não mais perecerão. Como diz o texto, quando o nosso corpo se revestir de imortalidade, se revestir de incorruptibilidade. Uma norte-americana chamada Johnny Tada, quando na sua adolescência teve um trágico acidente e ficou paraplégica, ela passou por períodos de revolta, de rebeldia contra Deus, até que redescobriu as verdades gloriosas do Evangelho. E dentre as doutrinas maravilhosas que ela redescobriu, ela achou a doutrina da ressurreição do corpo. E olha o que ela diz: eu com dedos definhados e tortos, músculos atrofiados, joelhos retorcidos e sensibilidade nenhuma dos ombros para baixo, um dia terei um corpo novo, leve, reluzente e revestido de justiça, forte e deslumbrante. Você consegue imaginar a esperança que isso dá a alguém com lesão na medula espinhal como eu? Ou para alguém que teve paralisia cerebral, acidente cerebral ou esclerose múltipla? Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia promete novo corpo, coração ou mente. Só o Evangelho de Cristo faz com que sofredores encontre essa esperança incrível. É isso que torna o cristianismo uma religião altaneira, uma religião distinta, uma religião sublime, porque enquanto as outras religiões até acreditam na imortalidade da alma, mas não advogam a ressurreição do corpo, o cristianismo não somente diz que a nossa alma é imortal, mas também diz que no último dia os nossos corpos serão glorificados como é glorificado o corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro assevera que nós participaremos da natureza divina, ou seja, o nosso corpo no último dia será glorificado, será glorioso, como o é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa verdade.
Que essa verdade seja uma âncora, seja uma âncora para a sua alma, seja um consolo, um porto seguro para a sua alma. Se você está aí com algumas avarias pelo seu corpo, se você já passou por algumas situações na vida em que teve deformidades no seu corpo, não se entristeça, porque naquele último dia, no dia glorioso, quando estivermos na glória, os nossos corpos serão glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nós não usaremos muletas, lá nós não usaremos lentes, lá nós não usaremos nenhuma cadeira de rodas, porque nós para sempre estaremos diante de Cristo, saltando, pulando, dançando de alegria diante da glória do Senhor.